estava aquele ser humano, um ser humano possesso, um ser humano, aleluia, mergulhado no sofrimento, um ser humano mergulhado numa tortura que jamais alguém nesta terra poderia calcular o que estava sofrendo aquele jovem ali em Gadara. E a Bíblia diz que Jesus chega ali, ninguém vai receber a Jesus, mas a Bíblia diz que aquele endemoniado gadareno, o aleluia, ele vai até a orla da praia, aleluia, onde Jesus ancora ali o barco que está chegando. E ele vai e se prostra diante de Jesus. Olha, meus queridos, aleluia, como é Satanás, ele teme a Deus no ponto de se curvar, não de obedecer. E aí, tudo bem? Aleluia. Satanás, ele teme a Deus ao ponto de se curvar diante de Jesus ali em Gadara e dizer: Jesus, que tenho eu contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Está vendo? Viestes aqui a me atormentar? É isto que acontece, meus queridos, quando a palavra de Deus ela é pregada. Ai, perturbação no inferno. Ai, perturbação nas potestades. Ai, perturbação na terra. Aleluia! Mas eu quero dizer para você que quando pregamos a palavra de Deus, aí é alegria nos céus. Oh, aleluia! Porque Deus olha dos céus à terra e Ele vê alguém, que alguém aqui na terra olha para ele ou para ela e vê alguém insignificante. Aleluia! Alguém que para o ser humano pode não ter nenhum valor. Oh, aleluia! Mas na verdade, para Deus, aleluia, aí está um valor muito alto para aqueles que lhe obedecem, aqueles que reconhecem o seu sofrimento, aleluia, no Calvário para nos dar a salvação da nossa alma. Oh, aleluia! Estamos aí nesta semana, já retomo a mensagem. Estamos aí nesta semana, considerada a Semana Santa. Todos nós sabemos que todas as semanas são santas. Aleluia. Quem não é santo é o ser humano. Aleluia. Porque peca e comete pecado continuamente, constantemente. Mas todas as semanas são santas. E muitas vezes as pessoas se aproveitam desta semana para dizer que está servindo a Deus, que está obedecendo, mas a prática não para. À noite, todas as pessoas mergulhadas no profano, no pecado, na destruição, e entra pelo dia, os bares estão lotados. Aleluia! As pessoas não querem buscar a Deus, não querem servir a Deus. As casas de prostituição estão lotadas. Os hotéis estão lotados. Aleluia! Por que você sabe disto, pregador? Eu sei porque também fui do mundo. Aleluia! Quando eu estava no mundo, esta era a minha vida. Eu também dizia que tinha Deus, porém não obedecia a sua palavra. Aleluia! Aquela região de Gadara era uma região que desprezava ao Deus vivo. Ali quem reinava era o espírito das trevas, era o rei daquelas cidades de Gadara. Mas quando Jesus chega ali, aquela casta de demônio que estava naquele jovem se dobra diante de Jesus. Aleluia! E a Jesus lhe profere palavras, buscando em Jesus, aleluia, um apoio, porque ele estava confortado naquela região. Ele estava confortado em Gadara e não queria sair de lá, porque lá tinha toda sorte de pecado que agrada ao príncipe das trevas.
Oh, aleluia! E a Bíblia diz que aquele moço, os espíritos imundos, eles rogam a Jesus que não tire ele, não permita ele sair daquela região. Deixa que eles fiquem por ali. Aleluia! Não mandasse eles ir para o abismo. O diabo sabe que o inferno é um lugar de sofrimento e de tristeza. E ele sabe que os que ali caírem não mais sairão. E aonde ele descansa nesta terra é quando ele vê alguém tirar a vida de alguém. Quando ele se alegra nesta terra é quando vê alguém desobedecer a palavra de Deus. Quando ele se alegra nesta terra, ele está em repouso, está em descanso. Quando vê as pessoas em prostituição, cometendo pecado a pecado, então Satanás, ele repousa, ele descansa e se alegra e faz a sua festa, as suas farras, em complementação ao que ele está recebendo. E ele diz: não, Jesus, aleluia, não nos envia para o abismo, não, mas nos manda para aquela manada de porcos, porque ali eles permaneciam em Gadara. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do seu poder, do seu domínio e autoridade de Deus, como ele é Deus, ele diz: então seja feito conforme tu pediste, seja feito conforme está sendo a tua vontade. E a Bíblia diz que aqueles demônios entraram naquela manada de porcos que ali estavam. E a Bíblia diz, meus queridos, aleluia, que havia ali quase 2.000 porcos. E tinha demônio para todos eles. E a Bíblia não esclarece quantos demônios entraram em cada porco, mas eu creio que milhares de milhares, porque cada um queria um lugar, um local, aleluia, para permanecer ali em Gadara. As mesmas coisas acontecem nos dias de hoje. O homem do pecado, o homem da mentira, do engano, do profano, aleluia, ele não quer sair do pecado. Por que ele não quer sair do pecado? Porque as coisas desta terra, a profanação desta vida, o pecado lhe conforta, lhe consola, e a palavra de Deus confronta o pecado. É por isso que as pessoas não querem jamais seguir a palavra de Deus, não imaginando a dor que irá passar quando partir desta terra, o sofrimento que lhe espera do outro lado da vida. Porém, meus queridos, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, ele fala, brada ao teu coração, procura uma igreja, uma congregação, vai servir a Deus, sai do lugar que tu estás, aleluia. A palavra de Deus diz: levanta-te e põe-te de pé. Pôr de pé, tomar decisão. Se levantar é ter uma atitude voltada para Deus, uma atitude voltada para a palavra de Deus, para servir a Jesus em espírito e em verdade. Portanto, meus queridos amigos, ali em Gadara estava nessa situação. E a Bíblia diz que aqueles porcos, aleluia, eles tomaram de um despenhadeiro e se afogaram todos no mar. A palavra de Deus diz que os moradores daquela região, quando se deram conta do que havia acontecido, porque aqueles que guardavam seus animais lhe deram notícia aos seus proprietários. A Bíblia diz que eles vieram e falaram para Jesus: retira-te deste lugar, te retira do nosso meio. É o que acontece nos dias de hoje. Nós que pregamos a palavra de Deus, aleluia, estamos nesta terra, ainda estamos pregando, porque Jesus, ele tem nos guardado. Mas a vontade da maioria dos moradores da terra era que nós não estivéssemos mais aqui. Eles não querem ouvir a palavra, eles não querem, aleluia, salvação por meio da palavra de Deus. Eles querem obter salvação nas suas mentiras,
nos seus enganos, nas suas práticas de idolatrias profanas, que desagradam e desobedecem a Deus e a sua palavra. E a Bíblia diz, meus queridos, que naquele dia, oh aleluia, Jesus volta para o barco. Aquele moço, ele está apegado a Jesus, ele não quer deixar Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, retorna para o barco, aleluia, para voltar para a sua região. E a Bíblia diz que aquele que antes era possesso de espírito imundo, ele se achega a Jesus e ele pede a Jesus que deixe ele ir com ele. Meus queridos, quem conhece a Deus é diferente. Quem conhece a Deus não quer se apartar dele. Aleluia, quem ama a Deus, ele guarda a sua palavra. Aleluia, quem ama a Deus, ele tem um caminho mais excelente para ele andar, viver e servir a este Deus. Aquele antes endemoniado, ele agora diz, Senhor, aleluia, permita-me que eu vá contigo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele, Jesus, disse para aquele endemoniado, para o gadareno, aleluia, não, aleluia, tu não vais comigo, tu vai para os teus e anuncia para os teus. Ou seja, aleluia, quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Meus queridos, não há ninguém na terra praticamente querendo pregar a palavra de Deus. Aleluia, cada um se escurva para um lado. Mas o endemoniado gadareno, antes endemoniado, agora Jesus envia ele como um missionário. Quem em Gadara poderia olhar para aquele endemoniado? Aleluia, um homem que vivia numa vida daquela. Aleluia, agora está prestando um serviço a Deus. Agora estava pregando a palavra de Deus. Jesus ergue ele como um missionário em Gadara. E diz, não, tu volta para os teus, volta para a tua família, e ali tu conta para eles quão grandes coisas te fez o Senhor. É o que nós estamos lhes falando neste dia, quão grandes coisas Deus tem feito, aleluia, nesta terra. Quantos têm recebido a bênção de Deus, quantos têm recebido o milagre de Deus, o milagre da vida, aleluia, o milagre da saúde, aleluia, Deus tem restaurado a saúde, mas quando esse ser humano muitas vezes adquire a sua saúde de volta, então ele vira as costas para Deus, ele não quer saber de Deus, aleluia, muitas vezes não sabe, mas a igreja orou, a igreja de Deus clamou a Jesus por sua vida. E muitas vezes a ignorância do ser humano, aleluia, não dá para despertar, aleluia, e dizer, Jesus me curou, e obedecer a Deus, a palavra, e receber em boas mãos aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus. Não toma a peito uma atitude para sair do engano, da idolatria, da mentira, mas as pessoas se levam, aleluia, as práticas errôneas, e muitas vezes, quando diz que quer servir a Deus, se afunda ainda mais nas mentiras e na profanação. Meus queridos amigos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu creio que neste dia Deus tem falado ao teu coração, ao menos que você queira passar por desapercebido, mas Deus está trabalhando. Aleluia, esta palavra que tenho pregado nesta manhã, quando você chegar diante de Deus para prestar conta do que você fez nesta terra, como andou, como procedeu, você vai ouvir esta mensagem. Aleluia! E não terá desculpa do seu pecado. Ou ele não pode dizer diante de Deus e dos seus anjos que não ouviu a palavra de Deus. Ele não poderá dizer que não compreendeu, porque certamente não colocou o teu coração para compreender o que está sendo pregado.
aleluia, mas a luz de Deus, a luz da palavra, a luz da verdade está iluminando, clareando, aleluia, nesta terra, para que o ser humano não tropece, aleluia, nesta série de pecado e de imundícia que assola toda a terra. Portanto, faz a tua decisão. Tem alguém ouvindo esta palavra, esse serviço de som? Aproveita a oportunidade, meus queridos. Nós não sabemos se amanhã estamos de pé. Não sabemos se temos outra oportunidade de ouvir mais uma mensagem. Mas neste dia o Espírito de Deus está te dando uma oportunidade privilegiada. Não é uma oportunidade terrena, mas é uma oportunidade espiritual, que tu alcança ela nesta manhã por meio da palavra de Deus. Se tem alguém para aceitar Jesus, eu quero orar por você. Tome uma decisão. Temos ali na esquina a Assembleia de Deus, aleluia, temos várias igrejas aqui no bairro. Procure uma igreja, aleluia, vai servir a Deus como manda a palavra de Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda e não diga eu já tenho a minha religião, porque religião nenhuma salva ninguém, aleluia. Mostra para mim quem foi salvo algum dia por religião. Religião evangélica não salva, religião católica muito menos, aleluia, espírita muito menos. E daí vai, meus queridos, se você escrever lá no Google, você vai ver quantas religiões existem na terra. E procura qual é que salva, nenhuma. Mas aqui está a palavra de Deus, aleluia, que veio por meio de Cristo Jesus, o Novo Testamento, aleluia, o Evangelho de Jesus, que traduzido é boas novas traduzido é boas notícias, coisas boas, aleluia, que o teu coração, a tua alma, ela poderá desfrutar dessas maravilhas, dessas bênçãos de Deus, aleluia, que não passe desapercebida ao teu coração, mas que tomes a tua decisão, tomando uma atitude de aceitar a Jesus como Salvador.